Olá, querido amigo, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição. Chegamos finalmente à lição 13, é a última lição do guia Estações da Família. No próximo sábado, nós estaremos entrando com um novo guia, que eu já tenho um exemplar aqui. Meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados. Será mais um tema prático aí do cristianismo no dia a dia, do cristianismo na prática. O que é importante você fazer agora na reunião do próximo sábado? Perguntar quais alunos possuem ou não possuem lição. Você tem que se assegurar de que para o próximo trimestre todos irão possuir a lição para que tenham condições de estudar. Então, você vai verificar se a igreja tem condições de comprar lição para os que não possuem, o departamento de escola sabatina, talvez você mesmo, talvez é uma pessoa só na sua sala, faça uma doação, talvez você vai pegar os alunos que têm mais condição financeira para que possam ajudar os de menos condição financeira, mas tome as precauções para que no próximo trimestre todos os alunos da sua classe possuam a lição. E você, amigo, aluno, talvez você não é professor, mas se sabe de alguém que não possui a lição, procure ajudá-lo dessa forma, ok? Então vamos aqui, lição 13, convertendo corações no tempo do fim. Eu recomendo desde já o estudo adicional proposto na sexta-feira, que é Profetas e Reis, páginas 143 a 154, e o Desejado de Todas as Nações, página 97 a 108. É o capítulo A Voz do Deserto. E no Profetas e Reis é o capítulo O Carmelo. São capítulos interessantíssimos. Isso vai ajudar você a entender a lição e muito mais a transmitir a ideia da lição dessa semana. A lição está muito organizada. A lição está muito bem dividida, existe uma linha mestre, e é que é importante, você não pode perder essa linha mestre. A lição está muito bem feita, muito bem esculpida, então você precisa seguir aqui esse roteiro para dar certo no final. Se você não conseguir terminar, se você só chegar até a terça, quarta, vai ficar faltando, porque tudo aqui vai desaguar na quinta-feira. É a última lição do trimestre. A lição, ela possui uma linha teológica muito interessante e até você será tentado a falar coisas que não estão no roteiro da lição, porque o assunto acaba puxando outros assuntos adjacentes. Mas qual que é o principal aqui? Você ficar na linha proposta pela lição. Isso aqui pode dar até um sermão. Ela é uma estrutura de um sermão. Vamos entender aqui. A lição vai falar sobre Elias. E aqui você vai explorar o verso áureo, Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então leia esse verso 1, 2 vezes na sala. Se as pessoas não entenderem esse verso, elas não vão entender nada mais. Então use a repetição. Peça alguém para ler, depois você leia, pergunte o que eles entenderam. Eles precisam entender que há uma profecia aqui pelo profeta Malaquias, um dos últimos profetas ali após o exílio. E Malaquias diz, olha, eu vou enviar o profeta Elias, né? Deus está falando, eu vou enviar o profeta Elias, eu vou reenviar o profeta Elias. O que significa isso? Reenviar o profeta Elias. Será que Elias ia ressuscitar? Muitos judeus da época de Jesus entendiam que sim. Mas os próprios evangelhos dizem aqui que João Batista, ele cumpre as profecias do Elias prometido. Então, João Batista, ele é o Elias prometido por Malaquias. Esse link, essa conexão, ela é essencial na lição. Se você não entender isso aqui, não vai entender mais nada. Então, João Batista é o Elias prometido que iria preparar o caminho para Cristo, para a primeira vinda de Cristo, para o ministério de Jesus. Então, estão aqui as passagens na pergunta 1 da lição. Depois a pergunta 2. Em sua opinião, o que significa a frase converter o coração?
Eu respondi que é a vontade do coração humano se harmonizar completamente com a vontade do coração de Deus. É o homem ser absorvido pela vontade do Criador. É você não sentir outras vontades, porque você fez morrer a sua natureza carnal, agora você é o novo homem, revestido de Cristo, é Cristo que habita em você, né? O velho homem foi crucificado, ele foi morto. E agora a sua vontade natural é fazer a vontade de Deus. Você se torna um homem segundo o coração de Deus. Então, a ideia de conversão que eu tenho é essa. A lição sugeriu aqui ideias para aquela frase. Olha, primeira opção, a frase se refere à reconciliação do povo de Israel com o Senhor. 2. A frase se refere à reconexão das gerações posteriores com os fiéis antepassados mediante a renovação da aliança. Ou seja, você não vai perder a identidade, reviver a fé dos pais. 3. Renovação dos relacionamentos familiares. Eu acho que todas essas 3 opiniões são possíveis, são prováveis, porém existe uma mais forte que se sobressai. Tiago, como você pode dizer a que se sobressai? Nós vamos ver isso aqui, lá na parte de quinta-feira, no verso Lucas, capítulo 1, verso 16 e 17. Aqui você tem a própria Bíblia interpretando na obra do Elias, do segundo Elias, João Batista, o que é converter o coração. O que é que Malaquias prometeu que o João Batista cumpre. Eu posso, talvez, dar muita ênfase para a lição ser de família, de uma conversão familiar aqui, do estreitamento dos laços familiares. Mas a interpretação legítima, o Espírito Santo interpretando o próprio Espírito Santo, em Lucas 1, verso 16 e 17, vai nos dar lá em quinta-feira uma ideia de converter as pessoas a Deus. Ok? Então, aqui a perguntinha de domingo. Qual a relação entre a restauração do relacionamento com Deus e a restauração dos relacionamentos em nossa família? Porque um procede do outro? Porque o pai é um tipo de Deus para o filho. Então o filho, principalmente pequeno, tem a imagem de Deus, ele projeta a imagem do pai em Deus. Ou seja, ele imagina o que Deus é através por meio do que ele vê em seu pai. Então, queridos pais, muito cuidado com a imagem que você está projetando de Deus nos seus filhos. Às vezes os filhos podem pensar que Deus não é amor, que Deus não gosta, que Deus não faz o bem. Apesar deles ouvirem que Deus faz o bem, por meio do relacionamento pai e filho, eles podem desvirtuar essa relação. Segunda-feira, reencontro da família. Aqui fala a história de Jezabel, Acabe, que se casou com Jezabel, e Jezabel trouxe os pecados ali, a religião de Baal, da sensualidade, da sexualidade para Israel, e a ideia de família foi ofuscada, a ideia de um casamento monogâmico, a ideia da sexualidade bíblica foi ofuscada pelas práticas de Baal. Então aparece Elias. Eu sugiro que você conte essa história. Não haverá muito tempo para ler, então conte essa história de como Elias ele apareceu ali e por que surge Elias, né? Como que a coisa estava tão feia. Você pode falar que haviam sacerdotisas pagãs e essas sacerdotisas ficavam nos templos de Baal e as pessoas iam cultuar Baal por meio de relações sexuais com essas sacerdotisas. E no ápice aí dessa relação eles julgavam estar tendo um contato com o divino. É o contato por experiência. Então, Baal não havia um livro, uma doutrina. Quais são as doutrinas de Baal? Não, era algo puramente experimental, dos sentidos, que provinha da experiência, algo pragmático. Eu sinto que eu tive um encontro com a divindade. Então você tinha os louvores misturado com sexo, com comidas e aquela coisa, inclusive com sacrifícios de crianças. Provavelmente essas sacerdotisas, quando engravidavam, elas ofereciam os próprios filhos a Baal. Jeremias, na lição, é mostrado isso, de que Baal também recebia crianças queimadas como oferenda. Então Elias, ele surge, ele fica indignado e ele ora a Deus para que não chova. Está lá em Tiago.
Elias, um homem com as mesmas paixões que nós, tão indignado com a apostasia, ele orou para que não chovesse e não choveu. Então ele vai lá na casa de Acabe e fala, não vai chover por 3 anos e meio. E depois Elias ele é sustentado no deserto, Deus cuida de Elias e depois Elias vai para fora de Israel ser sustentado por uma viúva pobre. E ali Deus opera um milagre com aquela viúva, não falta nem trigo, nem azeite, o filho dessa viúva morre, Elias ressuscita o filho e então a viúva diz assim, eu reconheço que Elias é um homem de Deus, eu reconheço a superioridade do seu Deus. Então, Elias, ao mesmo tempo que ele repreende os pecados, ele promove uma restauração da família e de uma família não convencional. Era uma mulher, não sabemos se viúva, se divorciada ou se mãe solteira. E um filho. Então Elias, ele cuida inclusive dessas famílias que possuem uma estrutura não convencional, com pai, mãe e filhos. E agora nós chegamos em 1 Reis 18, parte de terça-feira, convertendo corações no altar. E aqui eu sugiro você destacar alguns textos. Quais textos que eu destaco em resposta à pergunta 5? Leia 1 Reis 18, 20 a 45. Escreva nas linhas abaixo a essência desse episódio. Eu comecei minha leitura um pouco antes, no verso 18. Por quê? Nós entendemos quem é Elias. Então vamos lá. 1 Reis 18, 17. Acabe se encontra com Elias e diz assim, és tu perturbador de Israel? Elias não bateu continência para Acabe. Elias falou com respeito, mas deu uma resposta firme. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os balins. Foi a resposta firme. Poderia ser morto, estava jurado de morte, mas não teve medo. Disse o que deveria ser dito para Acabe. Agora, nós temos no verso 21, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Aqui você pode provocar a sua classe. E você fala, olha, até quando vocês vão ficar com um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando nós vamos vir aqui à classe e pedir, olhe por minha vida espiritual? Ora, sua vida espiritual tem que ser firme, tem que ser forte, não deve haver dúvida, você tem que ter fé. A dúvida é oposta à fé. Você tem que ter fé que Cristo te salvou, que Ele é o galardoador de todos os que o buscam. Então, até quando vamos cochear entre estudar e não estudar a lição? Olha quantas coisas que você vai trabalhar na sua classe a partir desse texto. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando nós vamos ficar indecisos com o tipo de alimento que damos aos filhos? Se são historinhas da Bíblia, se são historinhas fictícias, se são historinhas de super-heróis. Até quando nós vamos ficar cambaleando entre 2 pensamentos, entre 2 filosofias? O que o povo respondeu? Nesse momento, nada. O povo ainda continuou cambaleando. Quando que o povo responde? Só no final da história. O que Elias faz então? Depois que os profetas... Você vai contar essa história, ok? Eu estou resumindo aqui para o vídeo não ficar longo. Você vai contar essa história. Elias faz um convite. No verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Como tratar um filho que está com o coração longe do pai? Como tratar um pai ou uma mãe ou um irmão que está com o coração longe de você, filho? Chegai-vos a mim. Chame para fazer uma visita, um almoço, marque um passeio. Convide aquele familiar distante. Chegai-vos a mim, convide ele para a sua casa. Não espera, meu pai não me convida, meu filho não me convida, meu irmão não me convida, meu tio não me convida, não. Chegai-vos a mim. É o convite do Salvador. Chegai-vos a mim. Ou eis que estou à porta e bato. Você vai lá, você se convida, você se achegue até ele. Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Porque aquele coração estava distante do coração do pai. Porque aquele pai estava com o coração distante do filho. Ou porque aquela família estava com o coração distante do Senhor. Não havia altar do Senhor naquela casa. Mas hoje a gente não sacrifica ovelha. Não.
O altar é o culto familiar, de manhã e de noite. Deve haver o culto pessoal e o culto com a família, com os filhos. Queridos pais, se você não está fazendo culto com seus filhos, a probabilidade deles saírem da igreja, deles perderem a sua fé, deles ficarem confusos diante das tentações, é muito grande. Queridos pais, se vocês estão divididos entre dois pensamentos, falta alguma coisa. Eu não conheço nenhuma família que ora e que faz culto todos os dias, de manhã e de noite, ou pelo menos de noite, ou pelo menos de manhã. Eu não conheço nenhuma família que faz isso todo dia. Eu não conheço ninguém que leia a Bíblia todo dia que esteja confuso, que não tenha fé. Pode ter uma outra interpretação diferente, pode ser evangélico, pode ser católico, mas ele está firme na fé, ele está praticando o que ele acredita. O primeiro sintoma de que o coração está frio para com Deus não é na aparência exterior, não é em pecados abertos, mas é na falta de oração e na falta de leitura da Bíblia. Você, pai, precisa restaurar o altar da família na sua casa. Você, pai, é o responsável. Não é a sua esposa, não é a sua mulher, não é a sua filha, é você, pai. Se a sua família não possui um pai, é talvez o filho mais velho, é talvez a mãe, mas Deus cobra de alguém. Existe um líder nessa família, existe um responsável. E nós, homens, estamos deixando as mulheres dirigir o louvor, as mulheres pregar, as mulheres ser anciãs, né? Mas Deus tem uma grande responsabilidade para você, homem. Assuma o seu papel de liderança, assume o seu papel de patriarca na família. Chame seu filho, chame os seus familiares e restaure. Dá para começar hoje. Dá para falar, hoje nós vamos fazer o culto e amanhã você marca um horário. Dá para começar. Existe esperança, mas você tem que restaurar o altar. Se você não restaurar o altar, sua família vai ficar cambaleando entre dois pensamentos. Um pé na igreja, um pé no mundo. Dá para restaurar. Confia, tenha fé em Deus, mas você tem que fazer alguma coisa. Comece hoje. Então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim, e Elias restaurou o altar da família. E depois que o fogo caiu do céu, o que é que o povo fala? Aqui no verso 39. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O fogo consumidor, diz a lição, não caiu sobre os culpados, mas sobre o sacrifício, apontando para Jesus, que foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus já depositou a sua ira sobre Cristo. Se você restaurar o altar da família, se você convidar ali os seus parentes que estão afastados e ajudá-los a restaurar o altar da família, independentemente da fé, você fala, meu amigo, você está lendo a Bíblia, a gente precisa orar todos os dias. É essa obra que nós devemos fazer. A lição pergunta, como você pode reconstruir o altar na sua família? Discuta isso em classe. Quarta-feira, convertendo corações no Jordão. Agora a lição vai fazer um salto. A lição falou do primeiro Elias. Primeiro a lição falou que existe uma profecia de um segundo Elias. Aí, a lição falou quem era o primeiro Elias, para que então você possa reconhecer quem é o segundo Elias. E agora ela, após apresentar a obra do primeiro Elias, há um verso interessante que me falhou a memória aqui, Antes do fogo cair do céu, o primeiro Elias ora assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. É o verso que conecta aqui com Malaquias. Lembre de fazer as conexões para sua palestra, sua lição, seu sermão, terem um sentido lógico aqui, para que as pessoas vejam um passo após o outro. Tá. Agora, nós vamos para João Batista, que é o segundo Elias. Pergunta 6. Mencione os principais aspectos da mensagem de João, porque sua mensagem estava relacionada à conversão dos corações, porque ele estava pregando arrependimento. O que é arrependimento? É converter. O que é converter? É mudar o curso. Você estava indo para a esquerda, você vai virar para a direita. Uma conversão de 180 graus. Então o que ele fala em Mateus 3, 2? Arrependei-vos. Depois, produzir frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, me arrependi, você continua fazendo o mesmo.
Imagine o marido que traiu a mulher que traiu os laços matrimoniais, e aí o cônjuge pede perdão e fala, olha, eu nunca mais vou fazer isso, estou arrependido, você me aceita de volta? E a pessoa aceita de volta e depois ele faz novamente? Não se arrependeu? Ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento ele se demonstra pelas ações, pelos frutos. Olha, ele realmente se arrependeu. Olha como é que ele mudou. Depois, arrependei-vos para remissão. Não existe aquele negócio que eu pedi o perdão, digo que estou arrependido, não produzo os frutos de arrependimento, não me converto, não me volto a Deus e serei salvo, simplesmente porque professo o nome de Jesus, simplesmente porque estou na igreja. Isso não existe. O texto diz, arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Quem não produz frutos será lançado no fogo. Isso é pregação de João Batista. E aí as pessoas, mas como? Aí João começa falando, olha, aquele que tem 2 capas, dê uma capa. Aquele que cobrou impostos a mais, devolva. Repare os erros, as injustiças sociais que estão ao seu alcance. Deus não quer que você sozinho vá resolver o problema da fome na África. Não é isso. Mas o seu vizinho, esse você pode. Alguém na sua igreja, coisas que você fez, o dízimo que está atrasado, vai lá e dá um jeito de resolver essas questões. Ok? Questões na prática. João denunciava o pecado, está escrito a lição. A mensagem de João Batista chamava a atenção do povo à santidade das exigências de Deus e a necessidade que eles tinham de sua perfeita justiça. E a pergunta 7 mostra que João ele aponta para o Salvador. Só que é o seguinte, né? Jesus, e só olhar para Jesus e está tudo ok. Não, olha, ele aponta para a justiça do Salvador que substitui a sua vida de pecado e que também te ajuda a praticar a justiça. Porque ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele substitui, ele faz uma obra por você no seu lugar. E ele também faz uma obra em você, por meio de você. Cristo em vós, a esperança da glória. A mensagem de Elias não apenas mostra a necessidade de arrependimento, mas ela gera entusiasmo a respeito de Cristo e apresenta as pessoas a Ele. Fale sobre o livro desejado de todas as nações na sua sala. Pergunte se as pessoas já leram e apresente o livro. Olha, é um livro sobre Jesus. Dê esse livro para as pessoas que estão no seu trabalho. Talvez você, um livro grande conflito, eu queria dar, mas talvez é um livro forte. Dê o livro, o desejado, um livro que fala sobre Jesus, sobre os milagres, sobre a sua obra redentora. É impossível ler aquele livro e o Espírito Santo não tocar no seu coração. Se João Batista entrasse em sua casa, o que ele lhe diria? Fica para reflexão. Chegamos à parte de quinta-feira, convertendo corações nos últimos dias. Pergunta 8. Com espírito de oração, leia Lucas 1, 17. Como essas palavras captam nossa mensagem? Eu faço a sugestão de lermos do verso 16 em diante. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias. Veja aqui que ele está pensando o texto de Malaquias. O autor, inspirado Lucas, está aplicando, dizendo que o texto de Malaquias, de Elias, se cumpre em João Batista, e ele está dizendo que a conversão dos filhos é ao Pai, ok? É a conversão de Israel a Deus. Olha o verso 17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um povo preparado para o quê? Para a primeira vinda de Cristo. Então você percebe aqui que o primeiro Elias, ele foi um homem de fala franca. Um homem manso, mas de fala franca. Ele não foi como Arão. Arão é considerado equilibrado, mas Arão não foi equilibrado. Moisés tinha o espírito de Elias, não Arão. Quando indagado sobre o bezerro de ouro, Arão disse o seguinte: Moisés, eu joguei isso aqui no fogo e surgiu esse bezerro. Arão ficou satisfazendo a vontade do povo. Agora, nós temos também um outro extremo, que é Jeú.
Jeú dizia-se ser zeloso, mas não era o zelo do Senhor. Era um zelo não santificado, era um zelo violento. Quem é equilibrado? Equilibrado é Elias. Elias repreendeu Herodes, mas é equilibrado. O espírito e o poder de Elias é que devem ser imitados, porque João Batista tinha o espírito e o poder de Elias. Então, Elias foi assim, ele pregou uma mensagem de convertão. Olha, até quando vocês vão cochear entre os dois pensamentos? João Batista foi assim, um homem de fala franca, direta. Olha, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. Ele repreende Herodes. E nós, como devemos ser? Nós devemos ser como Elias. Nós devemos preparar caminho para a segunda vinda de Cristo, assim como João Batista preparou o caminho para a primeira. Nossa família pode pregar o arrependimento sem precisar de abrir a boca. Interessante. Você pode ser um Elias no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, com seus amigos, qualquer lugar, sem precisar de abrir a boca, pelo seu comportamento ou pelas suas maneiras firmes de dizer o que é certo e o que é errado, o que você acredita, as suas convicções, a sua fé, sem precisar ofender os outros. Você precisa ter fala franca. A mensagem que temos para o mundo é também uma mensagem para nós. Não adianta pensar que você vai converter o mundo e você não converteu a sua casa, a sua família ou você mesmo. Lembrem que sua família deve ser como Elias, não como Arão e nem como Jeú. O equilibrado da história é Elias. Aqui no estudo adicional há um texto do Comentário Bíblico Adventista. Nossa mensagem precisa ser tão direta quanto a de João, ok? E eu trago um outro texto muito interessante. Está aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Já está um pouco apagado o título, mas é Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Diz assim: os que foram impelidos a dar um claro e direto testemunho no temor de Deus, para reprovar o erro, para trabalhar com todas as suas forças, para edificar o povo de Deus e estabelecê-lo em pontos importantes da verdade presente, têm muito frequentemente recebido censuras em lugar de simpatia e auxílio. Enquanto os que, como você, assumiram uma posição neutra, são considerados dedicados e possuidores de um espírito moderado. Deus não os considera assim. O precursor do primeiro advento de Cristo era um homem de fala franca. Ele reprovava o pecado e chamava as coisas pelo devido nome. E a lição aqui está querendo dizer o quê? A lição está querendo dizer que você tem que ser como Elias. A sua família tem que ser como Elias. A sua igreja tem que ser como Elias. Não dá para ficar pondo panos quentes nas transgressões que devem ser repreendidas. Mas você não pode ser violento com o zelo não santificado como de Jeú. Você tem que ser equilibrado, e o homem equilibrado na Bíblia é como Elias. Veja só como termina esse texto. Neste terrível tempo, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Esse testemunho aqui foi dirigido a um pastor, mas ele se aplica à sua família, aos anciãos, se aplica aos jovens, se aplica a pastores, se aplicam aos alunos da escola sabatina, se aplica a todos. O chamado de Deus é para sermos como Elias, para convertermos os corações dos homens ao Pai, para levarmos a segurança, o bálsamo, a restauração dos laços familiares. E como isso é feito? Primeiro mostrando Cristo às pessoas, mas não nos esquivando de dizer o certo é certo, o errado é errado. Hoje há uma tendência muito grande de achar que devemos ser politicamente corretos e não podemos falar as coisas, não podemos pintar o pecado com as suas cores malignas,
mas temos que dar outros nomes, porque senão podemos afastar as pessoas. Eu gosto muito de um pregador, você talvez deve ter acompanhado o pastor Paulo Júnior. Não concordo com todas as suas interpretações bíblicas, mas acho que o tom das suas mensagens, os seus temas de repreensão, de chamar as pessoas de volta ao Evangelho, de mostrar e repreender a pecaminosidade, a impiedade do homem e dizer que eles têm que se submeter a toda a vontade revelada de Deus, essa é a tônica da pregação de Elias. Então, meu querido amigo, como vamos agir aqui com os seus filhos? Você deve chamar os seus filhos até você, restaurar o altar da família, mas o certo é certo. O pecado deve ser chamado pelo devido nome, não no zelo violento de Jeú, mas nem na moderação de Arão, porém no poder e no espírito de Elias. Eis a nossa única esperança para segurar os jovens na igreja. Eis a nossa grande esperança para apresentar o Evangelho ao mundo, com palavras firmes, não palavras suaves, mas como Elias e como João Batista, temos fé de que seremos como o terceiro Elias para preparar o caminho para a volta de Jesus.